Oi pessoal, vamos começar com mais o Cozinha de Nayara e hoje eu vou ensinar para vocês receita de bolo prestígio. Vamos aos nossos ingredientes. 5 ovos, aqui eu já separei as claras das gemas. 1 xícara de leite. 2 xícaras de açúcar, refinado, o que você preferir, pode ser o açúcar normal também que você usa no seu dia a dia. 1 xícara de chocolate em pó ou achocolatado, aqui no caso eu estou usando achocolatado. 1 xícara de farinha de trigo, 1 colher e meia de sopa de margarina. Se você preferir, você pode usar sem sal, só que aqui no caso eu estou usando com sal. 1 colher de fermento, essa colher é 1 colher de sopa. Aqueles foram os ingredientes para a massa, agora os ingredientes para o recheio são: meia caixinha de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado, pacotinho de coco ralado, aqui no caso eu tenho 50 gramas, se você quiser você pode acrescentar mais. 2 colheres de sopa de margarina, aqui é com sal, mas se vocês preferirem vocês podem usar sem sal. Agora os ingredientes para molhar o bolo são: 1 xícara de leite, meio potinho de leite de coco. Esses são os ingredientes para molhar o bolo. Eu vou decorar o meu bolo, então eu vou usar 2 latinhas de chantilly. Vamos começar. Aqui preparar a massa. Aqui eu vou bater as claras em neve. A minha clara já está boa. Como que eu sei que a minha clara já está boa? Eu pego um pouquinho com uma colher e viro. Ó, se ela não cair, está boa. Reserve. O próximo passo é bater as gemas, o açúcar e a manteiga. Vamos bater. Se vocês quiserem derreter a manteiga por 30 segundos no micro-ondas antes de colocar, fica a critério de vocês. Fica até mais fácil. Já está no ponto que eu quero. Agora eu vou acrescentar aos poucos a farinha de trigo e depois o leite. Aqui um pouquinho, agora eu vou bater. Já acrescentei toda a farinha. Como eu sabia que a batedeira não ia mais aguentar, eu comecei a mexer com 1 colher. Agora a gente vai acrescentando aos poucos o leite. Vou colocando. E agora dá para bater com a batedeira. E vou colocando o leite. Bom, gente, se vocês viram que vocês já bateram leite e a farinha e ainda está muito mole, vocês podem ir acrescentando um pouquinho de farinha de trigo até dar o ponto. Aqui eu acrescentei meia xícara de farinha de trigo e já deu o ponto que eu quero. Não tem problema se ficar meio duro se você ainda não colocou as claras em neve, porque as claras em neve, elas amolecem a massa. Agora eu vou colocar o meu chocolate em pó. Na verdade eu estou usando achocolatado. Agora nós vamos mexer.
Eu já misturei, agora eu vou bater com a batedeira. Eu já bati aqui com a batedeira. Agora nós vamos colocar as claras em neve. O segredo das claras em neve, quando você for colocar, é você ir mexendo com delicadeza. Aí a massa fica bem fofinha. Já coloquei aqui as minhas claras, agora eu vou mexendo com delicadeza. Quando você faz o bolo de chocolate, que você bate as claras, você fica com medo, né, do bolo ficar com um gosto de ovo. Mas não fica, porque o chocolate, ele não deixa ficar com gosto. Mas se você mesmo assim, né, tiver com medo, você acha que você colocou ovo demais, você pode dar colocar 2 pinguinhos de vinagre ou limão, ou então vocês colocam 2 gotinhas de bicarbonato, de essência de baunilha. Vocês podem colocar 2 gotinhas de essência de baunilha. E agora nós vamos mexendo assim, com delicadeza, até ele se misturar bem com a massa. Enquanto você vê que ainda tem umas bolinhas brancas aqui no meio, ó, é porque ainda não tá bom, você tem que mexer mais. Eu já mexi bastante, a clara em neve já se misturou aqui com os outros ingredientes. Agora nós vamos colocar o fermento. Aqui tem 1 colher de sopa. E vamos mexer com delicadeza também, porque não pode bater o fermento, porque senão ele perde, né, aquele, vamos dizer assim, aquele poder de crescer o bolo. Se vocês quiserem, vocês podem acrescentar 1 colherzinha de café de bicarbonato de sódio, porque aí o bolo ele fica leve. Vamos misturar bem. Fazer assim, porque pode ser que tenha alguma bolinha de fermento, aí ela abre. O segredo é não bater. A partir do momento que você bater todos os ingredientes você pode bater todos os ingredientes antes da clara e do fermento. Quando você coloca a clara e o fermento, você não pode mais bater com a batedeira. Nem mesmo com a colher, fazer assim, sabe? Então, não pode. Eu já mexi bastante a minha massa, agora eu vou untar a forma. Aqui eu tenho um pouquinho de margarina, agora eu vou passar por toda a forma para untar bem. Se vocês não tiverem um pincel, vocês podem usar papel toalha, colocar um pouquinho de margarina no papel toalha e ir passando do jeito que eu estou passando, dos lados, embaixo. Agora nós vamos jogar um pouquinho de farinha. Umas 2, 3 colheres. Aí vocês vão mexendo assim, até ficar por toda a forma. Então, tem a minha forma. Eu não preciso untar bem untadinho, porque a minha forma é de fundo removível. Então, é mais prático para mim. Enquanto nós estávamos untando a nossa forma, eu já estava pré-aquecendo o forno, temperatura de 280 a 260 graus.
Quando a gente colocar a nossa forma com o nosso bolo lá dentro, aí a gente vai diminuir essa temperatura, porque senão é perigoso nós queimarmos o nosso bolo. Agora nós vamos pegar o bolo e vamos jogar aqui dentro. Se jogarem a massa, dá uma mexidinha na massa. Agora nós vamos jogar a massa aqui. Joguei toda a minha massa, dá uma batidinha, algumas batidinhas assim, que fica melhor. Agora nós vamos levar para o forno. Já coloquei no meu forno, está em 280 a 260 graus, agora nós vamos abaixar para 210 a 180 graus e vamos deixar por aproximadamente 40 minutos. Para fazer o nosso beijinho,